Outra pergunta do povo das ruas, vamos ver. Pastor, o senhor tem raiva dos gays? Não, eu não tenho raiva de gay. Eu tenho uma maneira de pensar, certo? Muitas vezes pela minha veemência, como nós acabamos de falar. Eu defendo as minhas teses com ardor. Se eu tivesse ódio de gay, na nossa igreja não receberia nenhum. Se eu tivesse ódio de gay, eu não ia amparar aqueles que vão lá para a igreja pedindo socorro. Então, isso é conversa. Eu não tenho ódio de ninguém, porque se eu tivesse ódio, eu não podia ser pastor. E há uma diferença, Ratinho, de você com veemência defender sua tese e odiar pessoas. Minhas teses é meu jeito, eu defendo mas com unhas e dentes. Mas entendendo que ali tem um ser humano, entendendo que ele tem até direito de ser aquilo que ele escolheu. Isso aí eu não tenho ódio de gay. O que você achou da saída do deputado Jean Willis e mais 8 deputados da Comissão dos Direitos Humanos? Aquilo foi palhaçada para poder produzir notícia, porque aí eu digo para você, todos os que quiseram sair da Comissão de Direitos Humanos defendem o aborto. Quem defende o aborto tem moral para falar em direitos humanos? Nenhum deles. Nenhum deles. Defende aborto, tem moral para falar em direitos humanos? O direito do indefeso, ele não protege? É verdade. Então, que moral esse cara tem? Eu jogo político. Já avisei para todo mundo. Jogo político ideológico. Muito bem. Dilza Rocha, se o senhor não gosta de gay, como fazer para aproximar um gay da sua igreja? Ele não vai ser expulso do culto, já acabou de responder. Não, a minha igreja é aberta, pode ir, vão lá e falam comigo e mandam mensagens para mim. Essa é a coisa mais interessante, que alguém pode estar me assistindo aqui, pastor, vários dizem assim, pastor, eu não aceito o ativismo gay, entendo o que o senhor está falando e admiro em lhe assistir e tenho tirado algum proveito para minha vida. Os gayzinhos que falam isso também. Então... Os gayzinhos que trabalham comigo, tem uma meia dúzia de gay. Aliás, nunca vi tanto viado. Nunca vi. Televisão não é fácil, não. Televisão, eu vou te contar. Camilinha? Outro povo da rua pergunta, vamos lá. É certo, fiel, seguir cegamente o pastor? Não é certo nunca. Por que Deus deixou a Bíblia? Porque o que um pastor está falando, você tem que confrontar. Pastor não é a verdade absoluta é Deus. Seguir cegamente pastor? Que papo é esse? Que conversa é essa? Vamos lá. Hein? O que é, o Ricardo Desidério, o que é fundamentalismo religioso? O fundamentalismo religioso é aquele que quer obrigar o outro a seguir o seu princípio religioso ou que quer matar o outro por não aceitar seu princípio. Isto é fundamentalismo religioso. Aí a turma da esquerda, do ativismo gay, nos chama de fundamentalistas, porque nós somos contra a prática deles. Eles querem se achar os politicamente corretos. Então nós somos fundamentalistas. Mas esse é um jogo para colocar um preconceito contra nós na sociedade. Aqueles que reclamam do preconceito querem botar o preconceito nos outros. Fundamentalismo é isso. O fundamentalismo religioso. Primeiro, você tem que ser obrigado a ser da minha convicção religiosa. Não é? Tem que morrer. Esse é fundamentalismo. Os dois homens se juntam, os dois parceiros homossexuais, e resolvem, ou duas mulheres resolvem adotar uma criança. O senhor é contra ou a favor? Sou contra. Por quê? Eu sou contra porque toda a história da civilização humana, nós estamos aqui. A civilização humana chegou até aqui por causa do homem, da mulher e da sua prole. É interessante, homossexualismo existe, Ratinho, desde que o pecado entrou no mundo. Sempre existiu. Em todas as fases a Bíblia tem, fala, em tudo que é lugar. Agora, ativismo gay é uma coisa moderna, de 20 anos pra cá. Então, esse negócio de criança ser criada, eu acho interessante. Na faculdade, eu ouvi vários professores falar isso aqui. A criança tem como primeiro objeto de amor a mãe. Ela faz ruptura entre ela e a mãe e o mundo a partir da figura paterna. Eu ouvi muitos professores falarem isso. Vão jogar no lixo agora? Isso não vale mais? Então, não venha para uma criança, o ser humano é adaptável. O ser humano vai se adaptar em qualquer circunstância. Agora, vim dizer para mim que isso é o bacana, que isso é o legal, vamos ver daqui a 30, 40 anos o que é que vai acontecer com essa geração. Acho que tem o menininho, vou contar uma piada que me contaram. Acho que o menininho estava tomando banho, o menino estava tomando banho com o pai, e falou assim, nossa, pai, que pipi grande você tem.
E o pai respondeu que você não viu da mamãe. A Júlia tá perguntando, os ateus vão pro inferno? A Bíblia diz assim, ó. Todos aqueles que não acreditam em Deus, é interessante, diz que os ímpios, isso é, os que vivem numa prática pecaminosa, e os que não creem em Deus serão lançados no inferno. Não sei o que eu digo, é a Bíblia. Eu não ponho ninguém no céu nem no inferno, Ratinho. Os pastores estão fazendo mais política do que cuidando dos fiéis? Não, eu acredito ao contrário, é muito pouco em relação, por exemplo, no Brasil, eu vou botar um número abaixo, tá? Vou botar um número abaixo. No Brasil, nós temos mais de 400 mil pastores evangélicos, mais de 400 mil no Brasil. Bastante. É muito. Então, qual é o número que está fazendo política, sendo candidato a deputado, a vereador, a senador? O senhor é candidato a alguma coisa? Nunca serei. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu te explico aqui, é fácil te dizer. Uhum. Se eu fosse candidato, eu tinha que entrar num partido político. O que é partido? Partes da sociedade. Eu sou do todo, eu não sou de partes. Se eu fosse para um partido, eu ia ser de parte. Eu sou do todo, Ratinho. Eu fui levantado para influenciar, não para ser. O povo fala, vamos ver, tem mais pergunta do povo na rua. Pode colocar. Pastor, Deus te deu autorização para falar no nome dele? Deus te deu autorização para falar em nome dele. Eu gostaria de dizer para ela que o apóstolo Paulo diz que aquele que é cristão é embaixador da parte de Cristo aqui na terra. Muito bem. Tem mais perguntas? Essa daí ela já respondeu. O senhor já brigou com outro pastor, José Júlio, do Twitter? Já tive discussões? Não. Como assim? Discussões eu vi que o senhor teve até com o Edir Macedo. Já tive, quente mesmo, de discutir ferrenhamente. Eu vi na internet. Ferrenhamente, sim. Eu sou ser humano, deixei de ser. Eu sou ser humano e também erro, Ratinho. De vez em quando eu também falo coisa indevida, Ratinho. De vez em quando eu tomo atitude errada. Eu não venho aqui passar a imagem de Superman nem de Deus. Eu também erro. Eu sou ser humano. Eu não gosto desse estereótipo fantástico do homem que está acima dos mortais. Isso é mentira. Uma pergunta que eu queria fazer, uma pergunta para um pastor que entende realmente de Bíblia. Mais ou menos. Você entende bem, eu sei que você entende. Por que alguns cultos, eles falam as palavras que a gente não entende? Eu já fui várias vezes na igreja, daí o pastor está orando, está pregando lá, aí o povo vai... Eu te explico. Eu até pensei que estava na Arábia. Eu vou te explicar. Depois que Jesus veio a esse mundo e voltou, ele fez uma promessa de enviar o Espírito Santo. Então houve um derramamento do Espírito Santo em Atos, e a evidência foi falar em outras línguas. Essa evidência do batismo com o Espírito Santo, ela perdura. Agora, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele orienta, ele diz: eu prefiro falar uma palavra em meu entendimento do que 10 mil em línguas que as pessoas não entendem. Então tem que se tomar muito cuidado quando tem pessoas não evangélicas no culto, porque o cara não entra em transe para fazer isso. Está no domínio dele. Muito bem. Renata Cristina. Pergunta boa. Se você ficou chateado com a Marília Gabriela no programa, diz que você achou que você ficou muito nervoso. Não, eu não fiquei chateado, não. Primeiro, ela é uma mulher inteligentíssima, tá? Talvez uma das jornalistas mais bem preparadas, na minha opinião. E eu achei que ela deixou de ser entrevistadora para ser debatedora. E quando ela faz isso, ela como entrevistadora é uma das melhores que tem nesse país. Está entre os 3 melhores, na minha opinião. Entrevistador de jornalístico, né? De jornalismo. Então, quando ela deixou de ser a entrevistadora para defender pontos e ser a debatedora, ela se perdeu. Ela veio para minha praia. E na minha praia eu não fiquei nervoso. Eu contestei e fui para cima com tudo que eu tenho direito. Porque ali eu não estava mais sendo entrevistado, eu estava num debate. Eu não fiquei com raiva dela, não. Vamos voltar para Brasília. Lá em Brasília, 100 mil... Você acha que vai... Que eu espero. Você espera 6 mil pessoas. Quem vai falar lá? Alguns além de você. Lá vai ser, Ratinho, a maior reunião de lideranças evangélicas de toda a história do evangelismo no país. Vai ser lá. Vão ter católicos, vão ter deputados, vão ter senadores. Então, grande parte dos que vão falar são pastores,
mas políticos também vão falar, cada um com um tempo limitado, e vai ter um show do top da música gospel. Quem é? Os tops, né? Os tops. É Thales, Roberto hoje é o maior fenômeno da música gospel. A turma que é top da música gospel vai estar lá depois dessa palavra nossa, aí eles vão... Vai ser um evento que está vindo gente de tudo que é lugar do Brasil, não é só para evangélicos. Qualquer pessoa que defende esses princípios, elas podem participar 3 horas da tarde, dia 5, quarta-feira, em frente ao Congresso Nacional. Qualquer pessoa que quiser pode chegar lá. O Valdomiro, o pastor Valdomiro, brigou com o Edir Macedo de um período. Hoje não estão mais brigados. E que fizeram muito bem não estar mais brigados, porque eu acho bobagem isso. Qual dos dois estava certo? Os dois estavam errados. Os dois estavam errados. Porque... começou com o Valdemiro atacando muito violentamente o Macedo, tá? Começou assim, ele botava para quebrar no programa dele. Aí o Macedo ficou como naquela de tocar esperando uma hora, uma oportunidade. Aí quando o Valdemiro deu um mole, o Macedo veio e lambeu também no pau também. O couro comeu entre os dois. E depois eles viram que isso não tem... Não leva nada. Não leva nada. E aí, você sabe... briga entre uma igreja evangélica e outra? Eu não vou aqui negar, não existe briga entre o povo, não. Mas lamento dizer, porque eu não vim aqui esconder nada, e eu não vim aqui dar uma de hipócrita. Lamento, para mim é triste. Existe briga de pastor preocupado com o outro que chegou, como se aquilo fosse um mercado e como ele fosse dono daquelas ovelhas. Lamento dizer, não gostaria de dizer, Ratinho, mas eu não posso ser hipócrita. Tem. Você peca muito, pastor? O Francisco Prado está perguntando, pastor, você peca muito? Eu peco, é claro que eu peco, só que eu creio na misericórdia de Deus. Se for perguntar a Jesus quantas vezes ele perdoar, aí Jesus lambeu também, deu uma lambada assim legal, tem que perdoar 70 vezes 7. Agora cuidado com isso aqui, existe uma coisa, você pecar e se arrepender, ok? Você se arrepender, não quero mais fazer, lutar contra aquilo. Existe uma coisa da sem vergonhice. Olha, Senhor, eu vou pedir perdão pela safadeza de amanhã. Já estou pedindo perdão hoje. Me quebra meu galho aí que eu já vou botar na minha conta o perdão de amanhã. Isso aí, Deus, ô Ratinho, Deus quando olha para o ser humano, é isso que todo mundo tem que prestar atenção que eu vou falar aqui. Deus quando olha para mim e para você, Deus olha em 3 dimensões. Mente, vontade e sentimentos. Deus não está aí com a aparência. Deus não está aí se você está chorando. Deus não está aí com a tua cara. Deus, quando olha para o ser humano, ele olha nessas 3 dimensões. O que está na mente dele, o que está na vontade dele e o que está nos sentimentos dele. É por isso que ninguém escapa de Deus. Outra pergunta do povo da rua, vai lá. Pastor, o senhor acha justo quem ganha salário mínimo pagar o dízimo? O dízimo é uma questão de fé e não uma questão de obrigatoriedade. Eu acho engraçado quem está de fora querer falar dos que estão dentro da igreja. Ninguém está te pedindo nada, brother. Ninguém está te pedindo nada. Querem falar da igreja evangélica. Nunca foi lá, não é de lá, ok? O dízimo, olha uma coisa, o apóstolo Paulo diz uma coisa assim, 2 Coríntios 8:12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem, não o que não tem. Olha o princípio da oferta do dízimo. Prontidão de vontade. Eu desejo dar. Ou você pensa que desce anjo do céu para comprar propriedade? Eu estou fazendo uma igreja, Ratinho lá. Uma nova igreja. 1 ano. Para 6.000 pessoas sentadas. 12 milhões de reais. Como é que pensa que isso vai ser construído? É dízimos e ofertas daquele povo que acredita nos ideais dessa igreja. Um projeto de 1 ano, do início ao final. A construção para 6.000 pessoas, um tempo provisório, porque não é o definitivo. Para quebrar meu galho lá, tá? Lá no Rio. É no Rio. 12 milhões de reais. Como é que é feito isso? Eu acho engraçado esses caras. Eu acho que eles pensam que desce anjo do céu. Atenção, pastor. Pastinha de não, dinheiro. Um cheque de Jeová, do banco do céu. Tá aqui, pode descontar em qualquer banco da terra. Vai ver se eu tô. Vai plantar batata, cara. Bora, rapaz. Carlos Alberto no Twitter tá perguntando qual o pior pecado que um... Eu gosto de entrevistar o Malafaia. Carlos Alberto, qual o pior pecado que o evangélico pode cometer? Aí, filho, você tem que perguntar a Deus. Há um pecado na Bíblia, me deu aqui um estalo, que Jesus falou que contra o Espírito Santo não tem perdão. Então aí você tem que entender o contexto disso aí. Está dizendo o seguinte: quem nega que Jesus é o Senhor e Salvador, não tem perdão para ele. É esse o maior pecado, negar a Jesus. Muito bem. Vamos para a rua de novo, vai.
O senhor já foi processado pelo deputado Jean Willis? O Jean Williams, a Cocá e o Domingos Dutra, estão mais para 3 patetas do que para 3 deputados, entraram no Ministério Público Federal contra mim. Aí eles entraram, o jogo é tão nojento e baixo, eles entraram contra Marcos Feliciano, tá? Aquele negócio da Comissão de Direitos Humanos. No meio da história, eu peguei o processo, formação de quadrilha, cerceamento de liberdade, um monte de coisa. Eu falei, caramba, o que eu tenho a ver com o Marcos Feliciano? Aí mandei meu advogado ler um processo de 39 páginas. Em 2 linhas, olha a safadeza desses caras. Em 2 linhas, eu tô lá dentro. Sobre a questão da minha posição, certo? Em relação aos homossexuais. Então, o presidente do Ministério Público, o procurador-geral, nem considerou. É para você ver quem é que quer cercear o outro. Isso aqui é a maior prova. Okay? Quem é que quer cercear o outro? Esses dias teve um problema nos bancos aí, deram uma notícia falsa que ia acabar o Bolsa Família, lotou-se as agências bancárias e foi uma loucura. O senhor é contra o Bolsa Família? Eu sou a favor até um certo limite. O que faz a riqueza de uma nação é o trabalho. É isso. Nós precisamos dar trabalho. Não é sustentar vagabundo em casa, não. Rapaz, já foi provado. Gente que pegou dinheiro de Bolsa Família para comprar bolsa. Que eu não vou dar a marca aqui, que aqui é grana para anunciar e eu não tô aqui para fazer propaganda, para comprar bolsa de marca de 500 prata e juntou o dinheiro. Eu sou a favor, aquele que é comprovadamente miserável, aquele que precisa de um auxílio por um tempo, agora que o governo dê condições para que essa nação produza, porque nenhuma nação do mundo, Ratinho, nenhuma nação do mundo vai ser uma superpotência com subserviência. Só vamos ser superpotência com trabalho. Agora tem outro dado que o povo precisa saber. Quem te falou que foi esse governo que criou isso? Quem é que falou? Não, senhor. Vamos, verdade tem que ser dita. Eu discordo de muita coisa de Fernando Henrique. Quem inventou esses programas foi Fernando Henrique. Vamos conversar fiada. Quem disse que foi o PT que inventou esses programas? Não, senhor, não vem? O Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho discordância dele, negócio de droga, eu tenho discordâncias terríveis. Agora, a verdade tem que ser dita. Quem começou os programas sociais no Brasil, esses programas de auxílio às pessoas menos favorecidas, foi Fernando Henrique do PSDB. E eu não sou do PSDB, não tenho ideologia de partido nenhuma, mas estou falando uma verdade. Isso aqui é verdade. Deixa eu ver, o Antônio Rocha... Não, essa pergunta é boba. A pergunta eu não quero, não. Obrigado, Renato. Twitter, Luca. Não, pergunta boba, mais boba do que eu. Bobo já tenho aqui. Luca Rocha Lima, que as duas. Não dá pra falar. Não vamos falar disso, não. Ele está perguntando, eu nem quero que você fale sobre isso. Então, vira um programa de contra ou a favor aqui, não é isso. Nós estamos aqui entrevistando um homem que escreve livros, que lança livros, que vende 1 milhão de livros por ano e que faz uma marcha para Jesus que leva 500 mil pessoas, que é um pastor evangélico muito conhecido no Brasil e fora dele. E eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu te agradeço. Quero aproveitar, tem 1 minuto, 30 segundos? Claro que tem. Então eu não vou deixar fora essa oportunidade. Eu quero não só abençoar você e a sua vida, mas quero ser, aproveitando que tem milhões de pessoas te assistindo, essa turma toda que está no auditório, essa tua turma toda que trabalha aqui com você, eu quero ser um profeta de Deus para você. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Muito bem. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês.